Ei, me fala uma coisa, será que o Espírito Santo convence o mundo ou convence os cristãos? Será que existe uma forma diferente de trabalho do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o verdadeiro pentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho que era vermelho, não é mais vermelho, ele está branco agora, mas no YouTube ele é vermelho, tá bom? Tá escrito inscreva-se, clica nele aí, se não é inscrito, clica nele e se inscreva agora. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo. E não esqueça também, tá vendo esse joinha aí, ó? Clica nele, deixa o seu comentário e compartilha com os seus amigos. Maravilha? Vamos lá, lição de número 2, que tem como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Hoje nós vamos analisar um pouquinho como que o Espírito de Deus trabalha na salvação do homem. Será que ele trabalha ou ele não trabalha? Será que é somente o Pai, o Filho ou o Espírito ficou sem atuação no plano da redenção? Primeira coisa, o que é a redenção? Redenção foi a ideia, o plano de Deus em salvar eu e você, ou seja, o plano da salvação se chama redenção, maravilha? Então o Espírito Santo tem ou não tem um trabalho aqui na redenção? Vamos ver? Tópico primeiro, o Espírito Santo como promessa. Ponto primeiro, a promessa messiânica. Preste atenção no que eu vou te dizer. Na maioria das vezes em que a profecia falava sobre a vinda do Messias, vinha embutido, tá? Também a manifestação, a aparição do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando se profetizava acerca do Messias, era também anunciado a vinda do Espírito Santo. Isso é muito interessante nós observarmos, tá bom? Olha Isaías capítulo 32, verso 1. No verso 1 fala sobre a vinda de um rei. Ok? E no verso 5 fala sobre a aparição do Espírito. O que isso significa? Ou seja, com a vinda do Messias é imprescindível a vinda do Espírito. Por quê? Daqui um pouco eu vou explicar o motivo de que era necessário anunciar o Messias e anunciar o Espírito. É indispensável, não tem conexão. Ok? O anúncio do Messias, o anúncio do Mashiach, tá? Do Mashiach, sem o anúncio de Ruach HaKodesh, ok? É indispensável. Então, quase sempre, quando a Bíblia falava sobre a vinda do Messias, tá? Sobre a vinda do Mashiach, ela anunciava a vinda do Ruach HaKodesh, ok? Ponto 2. O Espírito Santo na antiga aliança, ou a promessa do Espírito na antiga aliança e como ele atuava na antiga aliança. Querido, presta atenção, no Antigo Testamento para o Novo Testamento existe uma diferença de atuação, mas não existe diferença na manifestação dele, ok? Como ele se manifestava, tanto no Antigo quanto no Novo, são idênticas, ok? A manifestação é diferente, é igual. A atuação é diferente. Por exemplo, atuação diferente. No Antigo Testamento era pessoal. No Antigo Testamento era mais uma questão de pessoa ser selecionada. Não era no contingente. Não era para todos, era para alguns. No Novo Testamento é diferente essa atuação. A atuação passa a ser no todo. Toda a carne, todas as pessoas seriam cheias do Espírito Santo. No Antigo não era todas, era algumas. ok? Existia uma seleção, não era para todos, ok? A manifestação, sim.
a manifestação era idêntica, ok? Porque lá no Antigo Testamento, a manifestação se manifestava em quem? Em profetas, em líderes, tá? Para a pessoa fazer alguma atividade para ele, ok? Precisava dessa atuação, precisava dessa manifestação, precisava desse ser completo, ser cheio do Espírito Santo. Então olha que interessante, a atuação era diferente, ok? Ele atuava de forma diferente, mas a manifestação era manifestação idêntica, ok? Ponto 3, a promessa do Consolador. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Porque era imprescindível a vinda do Messias atrelada com a vinda ou com uma profecia acerca da totalidade do Espírito. Porque, anote essa, Consolador igual a morte. Que isso, Fábio? O Consolador está conectado com a morte. Ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, só viria após a morte do Messias. Ou seja, a morte do Messias é mais ou menos o seguinte, é a porta de entrada da manifestação, ou seja, da multiforme sabedoria de Deus de atuar neste mundo. Ou seja, sem a morte o Espírito não viria. Sem o Calvário o Espírito não seria derramado. Por isso que Consolador é igual a morte. É por isso, queridos, se nós queremos ser cheios do Espírito, se queremos mergulhar nessa nova experiência, eu preciso morrer para o pecado, morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo para Deus, para que eu possa ser mergulhado no oceano do Espírito, para que eu possa ser levado numa nova dimensão. A morte nos leva a outra dimensão. Ou seja, então Consolador é igual à morte. Ou seja, para que eu possa vivenciar o Consolador, era indispensável a morte do Messias. Isso daqui, querido, é muito interessante nós observarmos. Tópico 2, o Espírito Santo consola e ensina. Ponto 1, Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Consolador. O Consolador aqui é o Parácletos. Parácletos significa aquele que está te ajudando. Mas ajudando no quê? Presta atenção. O Parácletos, ele está associado à sentença judicial. Ele está atrelado a um júri. Ele está atrelado a um sistema jurídico. Ou seja, tem tudo a ver aqui com o sistema de leis. E tem tudo a ver aqui com juiz, com juízo, com réu, com tribuna, tribunal, sentença, absolvição. Ou seja, a ideia aqui, a ideia de um tribunal. Ou seja, alguém vai te consolar diante do tribunal. E é tão interessante que o Espírito Santo consola-nos, no mínimo em 2 tipos de tribunais. Primeiro tipo de tribunal, aquele que foi vencido lá na cruz do Calvário. Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos sentenciados à morte. A cruz foi o veredito final, único e absoluto de que a nossa salvação está garantida. Ou seja, o homem não precisa fazer absolutamente mais nada. A salvação não é mérito humano. A salvação é mérito da cruz, é mérito de Cristo. Pronto. É isso daqui que o Parácletos está nos ajudando. Tá? E uma outra coisa também que o Parácletos nos ajuda é depois da nossa conversão, depois do nosso encontro com Cristo, é óbvio que nós vamos errar, é óbvio que nós vamos pecar, é óbvio que nós vamos fracassar, nós não vamos mais viver no pecado, mas é óbvio que em algum momento eu vacilo, eu caio, eu peco, e nós vamos também para o tribunal. Ou seja, o diabo vai estar sempre pronto para nos acusar. É por isso que é tão interessante que é só o evangelista João que usa a palavra Parácletos. É tão interessante, ele usa tanto no seu evangelho como na sua epístola. Por quê? Porque ele vai dizer lá que nós temos hoje um advogado.
Ou seja, esse advogado tem a capacidade de nos perdoar através do sangue de Cristo, através do nosso arrependimento. Passa pelo viés da cruz, passa pelo viés do sangue. Nós não vivemos mais em pecado, mas nós temos hoje um advogado, que ele vai estar sempre do nosso lado. Ponto 2. O ensinador. João capítulo 14, verso 26, ele me encanta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é papagaio. O Espírito Santo não é barulhento. O Espírito Santo não é coach. O Espírito Santo não é motivador. O Espírito Santo é pedagogo. Por quê? Porque o Pai é pedagogo, o Filho é pedagogo. Como eles são da mesma essência, ele precisa exercer o quê? A pedagogia. Ele precisa exercer a educação, porque a teologia bíblica, ela é educacional. A Bíblia sempre trabalha na ideia de educar. É tão interessante que o Espírito Santo, ele veio nos ensinar. Ou seja, o trabalho dele é um trabalho de um educador. É um trabalho de alguém que tem que ter paciência. Porque para educar, às vezes, eu preciso falar de mais de uma vez. Eu preciso repetir. Eu acho super interessante que um dos métodos mais eficazes na pedagogia é a repetição. Eu nunca vou esquecer, eu vou falar uma palhaçada aqui para vocês, tá bom? Eu nunca vou esquecer de seno, cosseno e tangente. O que é isso, Fábio? Seno, cosseno e tangente. É uma coisa matemática, tá? Para você fazer cálculos de ângulo. E nós tínhamos um professor de matemática, eu nunca vou esquecer isso, no ensino médio. Ele entrou na classe e ficou assim, ó. Ele ficou, eu não me lembro quanto tempo, mas ele ficava rodeando a classe inteira, falando seno, cosseno, tangente, 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 seno, cosseno, tangente. Aquilo fixou na minha cabeça. A repetição te leva ao aprendizado. A repetição te leva à perfeição. A repetição te leva a aprender as coisas. A repetição é a alma do negócio. Se eu vou repetindo várias vezes, isso me leva à perfeição. Ou então eu vou descobrir que realmente eu estou totalmente errado. Ou seja, mas a repetição, ela me ensina. Ok? Então o Espírito Santo, ele sempre vai repetir aquilo que Cristo nos ensinou. A função dele é uma função educadora. E cada vez que eu ensino, tá? Eu lembro disso, que o Espírito Santo, ele faz o mesmo papel que eu e vocês fazem, aquilo que nós fazemos aqui, tá? Ponto terceiro, o ajudador. É tão interessante que o Espírito Santo, ele vai relembrar, ele vai nos ajudar aqui. E o autor vai dizer o seguinte, que ele só relembra daquilo que eu leio. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Como que o Espírito Santo, ele nos ajuda dando vida aos textos que você lê. Querido, presta atenção, leva isso para a classe de vocês. Eu não vou falar que é impossível. Não, eu vou afirmar. É impossível o Espírito relembrar você de alguma coisa que você não leu ou não escutou da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ou seja, se você não ouve pregações, se você não ouve ministração, se você não lê Bíblia Sagrada, é impossível do Espírito Santo fazer você lembrar daquilo que Cristo nos ensinou. Tópico terceiro, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo, ele faz três coisas. Ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo da justiça e convence o mundo do juízo. Presta atenção. Ele faz isso no mundo para salvar. Não é que ele está convencendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Espírito Santo convence alguém, esse alguém não fica lá. Presta atenção no que eu vou te dizer. O convencimento dele é aquilo que nós chamamos de regeneração. É o poder de transformar uma vida. E a pessoa nunca mais será a mesma. Ele pode até regressar para o pecado. Eu não vou entrar nessa área. Mas a marca fica nele. Ou seja, fica impregnado aquilo que o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu estava no mundo.
E isso serve para todos. Você nasceu na igreja, não tem problema. Uma hora Cristo te convenceu, porque ninguém nasce salvo. O Espírito Santo precisa convencer eu e você. Primeiro, do pecado. É tão interessante que ele não usa o termo pecados. Ele usa o termo pecado. O pecado. Que pecado é esse, Fábio? É o pecado da incredulidade, é da não crença. Ou seja, eu não acredito em Cristo, eu não acredito no sacrifício, eu não acredito na obra expiatória de Cristo. Ele me convence. Ele me convence. Deixa eu te dizer uma coisa, o convencimento dele não é através de ferramentas de coach, não é através de ferramentas humanas, tá? Não é. Aqui estamos se trabalhando do mundo espiritual. Ok? Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado. A incredulidade, quem quebra é a ação do Espírito, é algo espiritual. Então, que pecado que é? É o pecado da incredulidade. Segunda coisa, ele convence nós da justiça. Que justiça é essa? Ou seja, é a justiça de Cristo. Ele mostra para você que você é incapaz de salvar você mesmo, que você não consegue fazendo as suas novenas, as suas penitências, e você não consegue ser salvo indo somente à igreja, somente indo à escola dominical. Você não consegue ser salvo fazendo coisas. Você faz coisas porque Ele te salvou. O feito é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Ou seja, a meritocracia é para Ele. Querido, presta atenção, o mérito é dele, não é teu, não é meu. É disso que ele vai nos convencer, de que as nossas justiças é como trapo de imundícia. E o que prevalece aqui é o efeito da cruz de Cristo. Tá? Terceiro ponto, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Querido, presta atenção, que juízo foi esse? É o juízo da cruz. Ou seja, o Espírito Santo mostra para mim e para vocês que lá na cruz, toda a nossa condenação foi eliminada. Ou seja, a cruz satisfez. A cruz é o ponto final da nossa condenação. A cruz é o ponto de libertação. Sabe quando o juiz pega o martelo e ele bate o martelo? Ou seja, a cruz é a batida do martelo final. Ou seja, estamos livre para viver eternamente com Ele. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. É isso que Ele sempre vai fazer sobre as nossas vidas. Que o Espírito de Deus continue lhe abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.